E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, condenou a Caixa Econômica Federal a indenizar correntista pela inclusão indevida do nome dela em cadastro de inadimplentes. A falta de planejamento financeiro tem levado muitos consumidores a ficarem endividados, um cenário que, em muitos casos, resulta em inadimplência e o consumidor tem o CPF negativado. Um levantamento feito pelo Serasa Experian mostrou que, em 2019, mais de 63 milhões de brasileiros tiveram um nome incluído no cadastro de proteção ao crédito, o que foi considerado um recorde histórico. Mas nem sempre ter o nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito é sinônimo de que o consumidor seja um mau pagador. Em muitas situações, essa inadimplência é indevida e de responsabilidade das instituições financeiras, que por má gestão de dados e de informações, deixam muitos consumidores com o nome negativado e impedidos, por exemplo, de fazer um financiamento. Foi o que aconteceu com o comerciante Carlos Brito. Ele foi surpreendido com a inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes. O banco do qual ele é correntista bloqueou seu cartão de crédito após constatar que havia uma restrição em seu nome feita por outro banco do qual ele sequer era cliente. Por meio de consulta ao site do Serasa, Carlos descobriu uma dívida em seu nome no valor de R$6 mil, referente a 2 cartões de crédito emitidos no Rio de Janeiro. Carlos explica que passou por situações constrangedoras por estar negativado. A primeira foi quando eu fui passar e fui negado. E na segunda vez que o banco falou que tinha retirado o meu nome, eu fui tentar passar numa loja, num shopping, e ainda continuou negado porque tinha um time lá para sair do Serasa. E aí a gente fica com aquela cara de que o vendedor já fica te olhando, né, Alice? Aí é picareta, alguma coisa nesse sentido. Então é muito chato. O fato rendeu a Carlos uma indenização na justiça por danos morais. Esse especialista em direito do consumidor explica que o dano moral sempre é cabível em casos de inadimplência indevida. Em situações como a vivida pelo comerciante Carlos, em que ele sequer contraiu a dívida, a reparação é ainda maior. Se o consumidor não devia nada e é cobrado indevidamente, ele ainda tem direito ao que nós chamamos de repetição do indébito, que é o valor da cobrança em dobro. Uma situação semelhante foi analisada recentemente pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Caixa Econômica Federal negativou o nome de uma cliente 9 dias após ela ter pago uma parcela de financiamento. O colegiado da 5ª turma entendeu que a inscrição indevida nos cadastros de inadimplência caracteriza defeito na prestação de serviço e gera direito de reparação por danos morais, independente de comprovação do prejuízo. No caso, a restrição indevida resultou em uma indenização de R$4 mil para a consumidora. De acordo com o especialista, nesse julgado foi aplicado o que no mundo jurídico se entende por dano moral in répcia. O simples fato do nome estar negativado, mesmo sem ele ter passado pelo constrangimento, já caracteriza o dano moral. Então, no direito, nós chamamos de dano moral in répcia, mas conhecido também como dano moral presumido. Presume-se o dano só pela inserção indevida. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Josiane Menezes de Carvalho. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde, Rafaela. Bom, acompanhamos na reportagem realmente uma situação assim constrangedora, né? Sim. Ninguém quer ter seu nome negativado, né? Isso fecha várias portas. Quem não tinha nada a ver com isso, exatamente. O nome vai parar indevidamente nos cadastros de inadimplentes. Bom, falando em cadastros, nós temos SPC e Serasa. Eu queria que a senhora diferenciasse, são institutos diferentes, empresas que têm mais ou menos ali a mesma função? São 2 empresas prestadoras de serviço de fornecer um grande banco de dados para incluir nome de pessoas que têm dívidas. O SPC ele é financiado pelas empresas da área do comércio. Já o Serasa é uma sociedade anônima que tem uma parceria
com instituições bancárias. Então, a gente vai ter no SPC questões mais comerciais, prestação de serviço, venda, e no Serasa questões mais bancárias. Então, se o cliente, se o consumidor tem uma dívida, um problema bancário, o nome dele vai para o Serasa. Só que a gente também tem outras grandes instituições que também funcionam como negativação, mas essas duas são as principais que a gente pode falar agora. As consequências jurídicas, digamos assim, os problemas, a dor de cabeça, são as mesmas, independentemente do nome incluso em um ou outro? Sim, a dor de cabeça vai ser a mesma e o consumidor pode ter o nome dele negativado nas duas, só que vai ser por questões diferentes. E falando em nome negativado, dependendo do caso, é claro, a empresa deve cobrar quando o consumidor atrasa, mas ainda assim essa cobrança precisa seguir algumas regras. Quais? Sim, a primeira questão é a empresa precisa comunicar o consumidor de que ele está com essa dívida e de que ele será negativado. Se a empresa não comunicar, mesmo o consumidor devendo, isso geraria para o consumidor um direito a danos morais. Só que vale destacar que essa comunicação ela não precisa ser totalmente efetiva. Se o consumidor tem um cadastro na empresa com um endereço e ele muda de residência e a empresa vai comunicar no endereço antigo, ou seja, essa comunicação não vai ser efetiva, mesmo assim considera-se que a empresa cumpriu o requisito, porque ela enviou a comunicação ao consumidor, certo? E a partir de quanto tempo esse nome pode ser negativado? Assim, não existe uma regra específica. Recomenda-se que espere 15 dias após a data do vencimento e após a notificação para que a empresa negative. E aí vale destacar também que se o consumidor não regularizar a situação dele, o nome dele vai ficar negativado pelo prazo máximo de 5 anos. No prazo de 5 anos, essa negativação dele caduca. Mas isso não significa que ele não mais deve. Ele vai continuar devendo para a empresa e aí, de acordo com o tipo de dívida, a empresa ainda pode cobrar dele judicialmente, dependendo do tipo de dívida, a prescrição, né, que vai ser aplicada ao caso. Mas aí ele continua tendo crédito no comércio, é isso? Isso, o nome dele após 5 anos é retirado, ele volta a viver normalmente como se nunca tivesse devido. E quais as consequências, então, para quem teve o nome negativado de forma indevida, né? Sim, para quem teve o nome negativado de maneira indevida, funciona como aquela pessoa que devia e teve o nome negativado sem a notificação, desculpe. Então, quem não deve, teve o seu nome negativado, terá direito a receber uma indenização por danos morais. E financeiro também, danos, porque há um constrangimento e até um prejuízo. Né? A pessoa que quer comprar, chega lá na loja, não consegue, descobre ali que teve o nome negativado. Então, cabe essas duas indenizações? Depender do caso, haveria a possibilidade de uns danos materiais também. Mas seria, inicialmente, a indenização por danos morais. Só que, assim, se a pessoa ela já possuía uma negativação no nome dela devida, realmente ela devia e tinha uma negativação, e, posteriormente, ela recebeu uma negativação indevida, essa pessoa ela não terá direito à indenização por danos morais, porque entende-se que o nome dela já estava sujo. Então, não haveria ofensa alguma moral dela. Então, só caberia a indenização por danos morais para aquela pessoa que realmente tem um nome limpo, não tem dívida alguma registrada e recebe ali uma notificação e uma negativação totalmente legal. Fiz um acordo a partir de quando o meu nome será retirado dos cadastros? Não existe uma regra específica, mas se aceita que espere o vencimento da primeira parcela desse acordo para se retirar o nome. Mas é só a primeira parcela, não vai aguardar o acordo até o final, porque é uma substituição de dívidas. A dívida nova, o acordo novo, ele não está em aberto. E a dívida antiga, ela vai ser retirada. Se o consumidor fizer o pagamento à vista, a empresa tem 5 dias úteis para retirar o nome do consumidor do cadastro. Ok, doutora Josiane, mais uma vez agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Para você também.